Líderes da oposição e grupos da sociedade civil afirmaram no domingo que a Venezuela libertou 13 pessoas presas durante a repressão após as eleições contestadas, leia-se fraudadas, de 2024. Opositores como Henrique Capriles comemoraram a medida, destacando que 8 foram soltos e 5 transferidos para a prisão domiciliar. Essa libertação está vindo mais de um ano depois da disputa em que Nicolás Maduro foi declarado vencedor sem apresentar as atas de contagem dos votos, mas as medidas da oposição, Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado, foram suficientes para a comunidade internacional não reconhecer a legitimidade de Maduro, uma posição que os Estados Unidos também têm reiterado. Houve também protestos, vale lembrar, depois daquela eleição, que deixaram 28 mortos e 220 feridos, ainda outros milhares presos, com organizações de direitos humanos dizendo que cerca de 1.000 pessoas estão ainda presas por motivos políticos relacionados. A gente vai para o sudeste da Ásia com o seguinte: a Indonésia e os Estados Unidos iniciaram hoje os exercícios militares anuais Super Garuda Shield, com a participação de 12 países aliados. Importante, o treinamento reúne 6.500 soldados e tem como objetivo fortalecer a cooperação regional diante das tensões crescentes no Indo-Pacífico. Esses exercícios são feitos desde 2009. Eles passaram a contar também com tropas da Austrália, Japão, França, Reino Unido, Alemanha, Canadá, olha só, até Brasil e Coreia do Sul, além de observadores de outras nações asiáticas. Depende, claro, do ano em que o exercício acontece, os países exatamente que participam. As manobras vão terminar em 4 de setembro, com um exercício de fogo real, munição real então sendo disparada. Aí vem o cerne da questão. A China critica a expansão dos treinos, acusando Washington de tentar criar uma OTAN asiática para conter a influência militar e diplomática de Pequim. E isso, como a gente disse, é o ponto nevrálgico talvez desses exercícios. O Garuda Shield e outros exercícios que os Estados Unidos fazem no sudeste da Ásia, também com as Filipinas, frequentemente têm esse impulso de balancear as tensões com a China e, precisamente, quando a gente fala de Indonésia, ali perto, a gente tem o Mar do Sul da China, região altamente disputada e por onde passa 1/3 do comércio global. Região que a China reivindica esse corpo d'água quase todo para si própria, apesar de um tribunal independente em Haia ter feito o julgamento em 2015 que essa reivindicação não poderia se manter e que a reivindicação chinesa invadia então a soberania da zona econômica exclusiva de outros países. É a princípio protocolar, mas a gente fica de olho, claro, exercícios militares trazem todo um contexto geopolítico quando a gente fala do leste da Ásia. E se a gente fala de conflito, e hoje o noticiário está para conflito, no conflito Rússia-Ucrânia, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou em uma entrevista no final de semana que a Rússia fez concessões significativas nas negociações sobre a guerra na Ucrânia e ele negou que Trump estivesse sendo enganado por Putin quando perguntado. Segundo Vance, Moscou reconheceu que não poderá instalar um regime pró-Rússia em Kiev e aceitou discutir garantias de segurança para a integridade territorial da Ucrânia. Como a gente dizia, essa fala veio ontem em uma entrevista à NBC News. A gente tem aqui um trecho da fala de Vance. Vamos conferir o que disse o vice-presidente dos Estados Unidos. I think the Russians have made significant concessions to President Trump for the first time in 3.5 years of this conflict. They've actually been willing to be flexible on some of their core demands. They've talked about what would be necessary to end the war. Of course, they haven't been completely there yet, or the war would be over, but we're engaging in this diplomatic process in good faith. We are trying to negotiate as much as we can with both the Russians and the Ukrainians to find a middle ground to stop the killing. I think what the president has tried to do here is try to engage in very aggressive, very energetic diplomacy because this war is not in anyone's interest. It's not in Europe or the United States' interest. We don't think it's in Russia or Ukraine's interest to keep going. So we're going to keep on pushing for a diplomatic solution. Bom, recapitulando o estado das negociações, em troca da paz, Putin exigiria pelo menos que a Ucrânia cedesse a região de Donbass, então a bacia do Rio Don, onde está concentrada a maior parte da luta agora, e que desistisse de uma entrada na OTAN, adotando ainda neutralidade e mantendo tropas ocidentais fora do país. Agora, parte disso está ainda para ser discutido, lembrando o estado da negociação, era para que fosse concretizada uma negociação entre Putin e Zelensky em 2 semanas com uma reunião bilateral, até agora sem data marcada e ainda com crescimento de ataques. Trump deu 2 semanas então para esses avanços e disse que novas sanções poderiam ocorrer caso não houvesse progresso rumo a um acordo. Então, para dar um panorama um pouco mais amplo, quando a gente fala também do campo de batalha, a notícia recente que a gente tem de hoje é que drones ucranianos atacaram no domingo a usina nuclear de Kursk e o terminal petrolífero de Ust-Luga, na Rússia, provocando incêndios. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, não houve vítimas nem vazamento de radiação. Claro, quando a gente fala da questão nuclear, muito delicado. A usina fica perto da fronteira com a Ucrânia
e reduziu a produção depois do impacto de um drone, mas afirmou que os níveis de radiação permanecem normais. Já quando a gente fala então da questão petrolífera em Ust-Luga, perto de São Petersburgo, as defesas russas dizem ter derrubado 10 drones, mas destroços causaram fogo em instalações de combustível. Esses ataques ocorrem no dia em que a Ucrânia celebra também a independência da União Soviética, uma coisa que carrega aí uma carga simbólica. Passando pelo Oriente Médio, o premier Benjamin Netanyahu afirmou hoje que Israel poderá iniciar a retirada gradual de tropas do sul do Líbano caso o governo libanês avance no plano de desarmar a organização terrorista Hezbollah, hospedada então no país até o final de 2025. Essa declaração vem depois da decisão do gabinete libanês, que é considerada histórica, e pressões dos Estados Unidos para consolidar o cessar-fogo firmado em novembro de 2024. Lembrando, houve incursões de Israel ao sul do Líbano, depois de o Hezbollah ter feito vários ataques no norte de Israel. O Líbano fica ao norte de Israel, Israel ao sul do Líbano, é outra frente do conflito também com o Hamas. O Hezbollah iniciou ataques em solidariedade ao Hamas em 8 de outubro de 2023, um dia depois do massacre de 7 de outubro. O Hezbollah segue enfraquecido, uma guerra aí de 14 meses, quando se intensificou realmente o conflito com Israel, e insiste que não discutirá desarmamento antes da retirada de 5 áreas em território libanês controladas por Israel e do fim dos ataques aéreos. Aí fica o impasse. Israel diz que não vai se retirar do sul do Líbano enquanto não houver garantias de segurança quanto ao Hezbollah. Outra das notícias que captura as manchetes hoje quando a gente fala de Israel são ataques israelenses realizados contra o complexo médico Nasser, no sul da faixa de Gaza. Pelo menos 20 pessoas ficaram mortas, então, com esse ataque a esse complexo hospitalar, incluindo 5 jornalistas. A gente tem um vídeo aqui na tela. Dá para ver que 2 bombardeios atingiram o hospital, o primeiro no 4º andar, enquanto equipes de resgate ajudavam na evacuação do local. O segundo bombardeio ocorreu ainda durante a evacuação então do local. Entre os mortos estavam profissionais das redes de notícias Al Jazeera, rede estatal do Catar, também de agências ocidentais, Reuters e Associated Press. Netanyahu disse lamentar o que chamou de um incidente trágico e negou ter jornalistas e civis como alvo. Anunciou também uma investigação sobre como é que foi que isso aconteceu. Enquanto isso, na Europa, promotores alemães denunciaram um cidadão americano acusado de oferecer informações militares sensíveis dos Estados Unidos à inteligência chinesa. Esse caso foi apresentado como particularmente grave, então, pelo PGF, não PGR, é o Procurador-Geral Federal na Alemanha, como chamam. Martin D. é o nome do ex-prestador de serviço, um ex-terceirizado do Departamento de Defesa americano que trabalhou numa base americana na Alemanha entre 2020 e 2023. Enquanto a base não é divulgada, deve ser a base aérea de Ramstein, que é aquela que é a principal das forças americanas na Alemanha. Segundo a acusação, ele buscou contato com autoridades chinesas em 2024 para negociar o vazamento de segredos operacionais. Esse suspeito foi preso em novembro passado no aeroporto de Frankfurt, depois de uma ordem do Tribunal Federal de Justiça alemão. Ele segue aguardando julgamento na cidade de Koblenz. Ainda na Europa, o Reino Unido registrou um recorde de 28.076 imigrantes cruzando o Canal da Mancha. Então, Canal da Mancha, de um lado França, do outro lado Inglaterra, em 2025, segundo a organização especializada em imigração Migration Watch UK. Migration Watch seria algo como monitor da migração, mas eles se pautam também por dados oficiais do governo britânico. Isso é um salto de 46% em relação ao ano passado. Esse aumento também amplia a pressão sobre o primeiro-ministro Keir Starmer, que enfrentou protestos contra o fato de o governo ter utilizado hotéis para abrigar alguns solicitantes de asilo. O governo prometeu encerrar a prática até 2029 e também acelerar recursos para reduzir o acúmulo de mais de 100 mil pedidos de asilo. Isso também tem uma implicação política grande. Você que tem acompanhado o noticiário aqui conosco, tem acompanhado como a pauta da imigração ganha protagonismo na Europa, com muita pressão social sobre serviços públicos, o debate sobre fronteiras. Isso é parte também da emergência. Emergência no sentido de estarem emergindo muitos líderes direitistas que conseguem capturar esse discurso e capturar a imaginação do público quando a gente fala de fronteiras. Um deles é Nigel Farage, do partido Reform UK. Ele pediu deportações em massa e a saída da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que estaria atrapalhando a resolução do problema. Como a gente dizia, isso é central no debate político na Europa e no Reino Unido. O Reform UK do Nigel Farage lidera as intenções de voto. A gente tem aqui uma pesquisa de YouGov que foi encerrada em 17 de agosto. Então, até o dia 17 de agosto, ele tinha alguma margem para cima dos partidos mais tradicionais do país, o Labour, o Partido Trabalhista, e ainda os conservadores, o Partido Conservador. O premier Keir Starmer também tem mudado a retórica quanto a isso, tem tomado mais medidas quanto à imigração. A gente tem um contexto no qual as eleições gerais só vêm lá depois
para 2029, mas vale a pena acrescentar que tem eleições locais em maio de 2026, que já podem alterar alguma coisa no equilíbrio de poder. Se a gente fala de pesquisas no Reino Unido, a gente traz isso também para pesquisas no Brasil. O Paraná Pesquisas divulgou hoje uma pesquisa nacional sobre a corrida presidencial de 2026, um assunto que até se adianta aí pouco mais de um ano para chegar à eleição, mas já se adianta aos noticiários com as tensões que há até a crise diplomática com os Estados Unidos traz muito isso à tona. Então é a pesquisa espontânea, a gente vai passar pelos diferentes resultados. Na pesquisa espontânea, ou seja, quando nenhum candidato é citado nominalmente, a pessoa vai dizer ela própria o que vai votar. Lula aparece com 20,4% e Bolsonaro com 18,8%, então empatados aí na margem de erro. Aí em cenários estimulados, quando você dá as opções para a pessoa escolher quem que ela quer que vote, então aquele lá é o espontâneo, você diz na telha quem que você quer que vote, esse aqui é o estimulado quando te dão uma lista. Então aí também tem empate técnico, segundo o Paraná Pesquisas, 34,8% de Lula contra 35,2% de Bolsonaro, empate técnico na margem de erro. Quando você pega os outros cenários, então o petista sai à frente, com Michele e Bolsonaro seriam 35,1% para Lula, 28,9% para Michele, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, 35,1% de novo de Lula, e o governador paulista em 24,5%. No segundo turno, segundo o Paraná Pesquisas, mesmo que agora inelegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro venceria em tese por 44,4% contra 41,5% de Lula. A gente tem ainda a aprovação nessa pesquisa. 42,9% de aprovação e 53,6% de desaprovação ao governo de Lula. A gente ressalta isso também, destoa com uma pesquisa recente Genial Quaest. O Paraná Pesquisas tende a ter números que colocam mais próximo Bolsonaro de Lula. A Genial Quaest, alguns dias atrás, dava um resultado diferente, colocando o petista mais à frente. E encerrando nosso giro de notícias, na Bolívia. Lembrando, isso acontece no contexto de uma eleição muito interessante na Bolívia, o Movimento ao Socialismo, o partido MAS, um partido de extrema esquerda na Bolívia que governa o país há cerca de 20 anos e não está no segundo turno das eleições presidenciais. Vai ser um candidato de centro-direita e um direitista no segundo turno na Bolívia, que deve acontecer aí para o dia 19 de setembro, em algumas semanas. Agora tem uma notícia importante, essa que vem agora. A Jeanine Áñez, que seria a primeira presidente que não era do MAS nesse período lá, desde 2002 e 2003, foi presa. Quem estava acompanhando o noticiário em 2019 e 2020 vai lembrar bem um caso polêmico, uma prisão muito controversa de Jeanine Áñez, que criticou perseguição política. Agora tem reversão nesse caso. Então, nesse contexto, na Bolívia, o Supremo Tribunal de Justiça ordenou a revisão imediata das prisões preventivas de Jeanine Áñez, que chegou a ocupar a presidência por cerca de 10 meses, também do ex-governador Luiz Fernando Camacho, que é da província de Santa Cruz, província muito rica ali da Bolívia, do líder Marco Pumari também. O prazo é de 24 horas. Eles foram presos por acusações de terrorismo, sedição e conspiração ligadas à crise de 2019, quando Evo Morales renunciou em meio a protestos por fraude eleitoral. A Jeanine Áñez foi condenada a 10 anos no caso de um golpe de Estado. A decisão ocorre após a derrota do MAS, então, como a gente dizia, o Partido Movimento ao Socialismo, nas eleições. Agora o segundo turno vai ser entre Rodrigo Paz e Jorge Tuto Quiroga, ambos direitistas que disputam o segundo turno da eleição presidencial.